Bem-vindo ao módulo 5 do curso de Programação Básica em C. Neste último módulo, você vai conhecer funções e vetores. Eu sou a professora Jéssica e essa é a aula sobre funções. Nós vamos iniciar a aula com um conceito bem simples do que é uma função. Uma função é a entidade utilizada para organizar o software em unidades, ou funções, se vocês preferirem. É importante saber que a utilização da função para organizar o software é a base da programação estruturada. Para quem deseja continuar os estudos sobre programação, é bom saber isso. Qualquer sequência de instruções que apareça em um programa mais de uma vez, ela é candidata para se tornar uma função. Como nós declaramos uma função? Para declarar uma função, a gente tem a seguinte sintaxe. Eu preciso definir o tipo de dado, preciso de um identificador da função, vou pôr o nome para identificar minha função, abre parênteses, coloco os parâmetros, dentro das chaves eu vou declarar variáveis e declarar minha sequência de instruções. Essa sintaxe aqui, vocês já conhecem desde os primeiros módulos, porque nós vemos trabalhando com função já, a gente vem trabalhando com a função main. Então, no identificador da função, geralmente a gente vem colocando o main e vem trabalhando os nossos códigos até agora, né? Qual que é o objetivo principal da função? É para ajudar a organizar o código. O nosso código lá no main não fica bem organizadinho, a gente não declara, depois a gente não dá as instruções, não retorna o valor para o usuário. Então, a mesma coisa que a gente vai estar utilizando. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu separei um exemplo de função para vocês, para a gente ir testando e ir compreendendo para que adicionar uma função ao programa, né? E como eu faço isso? Para adicionar uma função ao meu programa, eu preciso de 3 componentes. Eu preciso da declaração da função, da chamada da função e da definição da função. O exemplo que a gente vai utilizar aqui é um exemplo bem simples, que eu vou solicitar 2 números para o meu usuário e vou retornar a soma desses 2 números inteiros utilizando função. Então, vou abrir o projeto aqui no Dev e está aqui o meu programa. Ó, eu tenho a minha função main, o meu tipo de dado é inteiro, o identificador é a main, parâmetro aqui está vazio, aqui eu tenho a declaração das minhas variáveis. Para trabalhar com função, qual que era o primeiro requisito lá? Declaração da função. Então, aqui eu estou declarando a minha função, que vai ser chamada posteriormente. Aqui eu tenho uma sequência de instruções, estou solicitando 2 números para o usuário, estou armazenando esses números nas variáveis que eu já declarei aqui em cima. E qual era o segundo passo para adicionar uma função ao meu código? Chamar a função. Então, aqui eu estou fazendo a chamada da minha função. Note que a função que eu declarei aqui, ela está identificada como soma. Então, a soma está sendo chamada aqui. E a soma está sendo chamada, especificada, que ela vai trabalhar com os arquivos que estiverem armazenados nas variáveis A e B. Então, aqui ela está definindo isso. E estou dando uma outra instrução, que é apresentar o meu resultado. O terceiro passo para adicionar uma função, qual que era? Definir a função. Então, a definição da minha função está aqui, ó. A definição da minha função soma. Eu tenho um tipo de dado inteiro, um identificador, soma, parâmetros, trabalhando com números inteiros. Então, isso aqui tudo é a identificação da minha função. É a definição da minha função. Aqui dentro eu tenho, novamente, uma declaração de variável, no caso minha variável é inteira, chamada resultado, e eu tenho uma sequência de instruções aqui, que a minha variável resultado vai armazenar o valor da soma de x mais y. E vou retornar um valor resultado. Esse resultado aqui, esse return resultado, ele vai retornar um valor para a main, que vai ser para a função aqui de cima, onde está sendo chamada a minha função soma. Então, quando a gente executa esse código, ele pede, digite 2 números inteiros. O usuário vai lá e digita 5, entra, 6, entra. E então, ele apresenta resultado da soma 5 mais 6 igual a 11.
ó, que ele executa essa função e apresenta a sequência de instruções, né, com o nosso resultado. Ah, Jéssica, mas eu já aprendi com os outros professores a somar dentro de um programa, muito mais fácil do que isso, desse jeito é muito mais complicado. Então agora eu vou explicar para que servem as funções. As funções, elas servem para auxiliar na organização conceitual de um programa. A utilização de funções só é bastante vantajosa quando se trata de programas grandes, capazes de realizar diversas tarefas independentes, mas relacionadas. Então, no caso do nosso código, a gente poderia utilizar a nossa função soma aqui diversas vezes no mesmo programa. Nós só precisaríamos chamar ela dentro da função. Então, eu poderia receber diversos valores e ir apresentando diversos resultados. Só precisaria acrescentar outros e eu poderia ir mostrando diversos resultados. Aqui a gente vê que a utilização da função ela é vantajosa quando se trata de programas grandes. Na nossa apostila, nós temos a exemplo um programa que gerencia contas de um banco, né? Que ele deve ser capaz de fornecer o saldo, atualizar o saldo em função de uma retirada ou de um depósito. Embora essas funções que o programa do banco execute estejam relacionadas, elas devem ser realizadas de formas diferentes e individuais também, né? Porque quando eu faço um depósito, eu vou alterar o meu saldo, mas se eu fizer um saque, eu também vou alterar. Então, se eu fizer só uma dessas ações, meu saldo vai ser um. Se eu fizer as duas, meu saldo vai ser outro. Então, o programa ele tem que ser capaz de apresentar o saldo com diversas situações diferentes. Então, são funções que eu vou estar agregando dentro do meu código e caso eu precise mexer dentro de alguma dessas, eu vou lá na minha função e faço as devidas alterações. No caso, eu não vou precisar mexer no programa inteiro. Eu vou de olho ali naquela parte que eu estou precisando modificar e faço as alterações. Algumas das vantagens também de se trabalhar com funções é que os programas, como eles são grandes, e daí eles necessitam trabalhar com funções, eu posso usar vários programadores, cada um fica com uma parte do programa para ir realizando, que isso isso facilita, né, a realização dos testes, para depois implementar mesmo, facilita na hora de corrigir, por isso que é sempre interessante quando a gente vai editando código, a gente vai testando ele, porque se a gente fizer um código muito extenso e for testar só no final, pode ser que era um errinho bobo que estava lá na frente e a gente acaba depois, para corrigir, fica muito mais difícil, né? E a correção posterior também, manutenção do programa, fica muito mais fácil quando se trata de programas grandes, né? E se tem a utilização das funções. Porque, como eu já falei, o programa, ele trabalhado em blocos, dá para a gente... a organização conceitual deles. Então, ele tem esses blocos aqui. Então, eu posso ir direto em cada um desses, identificar em qual eu tenho que estar fazendo as minhas alterações e vou direto no bloco onde eu preciso resolver. Preciso estar mexendo, né? Bem, essa foi a nossa aula sobre funções. Essas têm algumas referências, também estão descritas na nossa apostila. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a aula de vetores. Obrigada!